Aleluia, Jesus. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, por este momento diante de Ti, ó Deus, por um momento de adoração a Ti, pela abertura do culto, Pai, pela Tua palavra ministrada aos nossos corações, quando a Tua palavra nos ensina quem subirá ao Monte Santo, quem estará diante da Tua presença, aquele que é puro de coração e limpo, Senhor amado, de mãos. Que sejamos, Senhor amado, encontrados, ó Deus, aprovados por Ti, ó Deus, para este dia. Como temos visto e como sabemos que hoje, Senhor amado, completam aí 14 anos que nosso filho partiu, que o Senhor o recolheu para si. Senhor amado, um dia também todos nós passaremos por este processo. E também, Senhor amado, entenderemos, ó Pai amado, o que ocorre do outro lado, Pai. E sabemos que o Senhor estará de braços abertos também para nos aguardar e nos receber, Pai. Senhor amado, se isso não acontecer, nós aguardamos aquele dia onde diz a Tua palavra, que o Senhor viria nas nuvens, Senhor amado, com grande resplendor e glória. As trombetas soariam nos céus, e nós que estivermos vivos, Senhor amado, subiríamos e encontraríamos contigo nos ares e entraríamos na boda do Cordeiro. Senhor amado, nós te louvamos, ó Pai, pela oportunidade que nós temos de estarmos aqui, ó Pai, neste pequeno lugar, Pai, neste pequeno espaço onde o Senhor separou para nós, para que nós pudéssemos estar na Tua presença, te adorando e exaltando o Teu santo e glorioso nome. Te louvamos, ó Deus, por cada vida que pôde, Senhor amado, sair de dentro do seu lar, Pai, e entrar dentro deste salão. Te louvo, Senhor amado, pelas nossas vidas, pelos livramentos. Te louvamos, Senhor amado, pela vida da nossa irmã Silvana. Senhor amado, pelo grande livramento que o Senhor concedeu a ela. Senhor amado, te louvamos, ó Deus, pelo Marquinho, ó Pai, que concluiu o seu curso ali, ó Deus. Pai amado, venha a Tua bênção, Senhor amado, sobre a sua vida. Senhor amado, a sua vida profissional. Abre, Senhor amado, situações, cria meios para que o Teu servo seja abençoado. Pai amado, a vida, Senhor amado, da Bruna, que vai passar, Senhor amado, por exames e também por cirurgia. Mas Tu és o Deus, Senhor amado, que pode explodir qualquer pedra. Tu és o Deus, Senhor amado, que pode colocar por terra qualquer valente. Tu és o Deus que vence qualquer gigante. Tu és o Deus que pode todas as coisas. E nós, Senhor amado, estamos no aguardo da Tua presença, no aguardo do Teu agir, ó Pai. Obrigado, ó Deus amado, pela vida do César, Senhor amado, que cuidou do meu carro, ó Deus, até este dia. Senhor amado, que os detalhes, Senhor amado, também sejam solucionados e o Teu nome seja glorificado. Abençoa a vida do Teu servo, Pai. Abençoa a minha filha, Senhor amado, que graças a Deus está bem e o Teu nome sobre ela seja glorificado onde ela estiver, Pai. Senhor amado, nos abençoa nesta manhã, nos dá da Tua palavra, Senhor amado, para ser ministrada. Usa, Senhor amado, esse pequeno instrumento diante de Ti, ó Pai, e que tudo seja para a honra, a glória e o louvor do Teu santo e glorioso nome, Pai. Abençoa também a vida do Arthur, ó Pai amado, que conduzido pela sua mãe enviou a sua oferta aqui nesta manhã, Deus. Abençoa, Senhor amado, o seu lar, abençoa a sua casa, prospera, Senhor amado, o trabalho das mãos dos seus pais, ó Pai, e que eles sejam poderosamente abençoados, e todos aqueles que têm contribuído para com este ministério, venha, Senhor amado, a Tua bênção sobre cada vida, Senhor amado, sobre todos aqueles que me ajudaram, Pai. Isso que seria impossível para mim, ó Deus, o Senhor tornou possível o arrumar deste carro. Eu Te louvo, bendigo e glorifico o Teu santo e glorioso nome, e as nossas palmas Te louvam nesta manhã, Pai. Amém, Jesus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Já abra sua Bíblia em Romanos 8, aleluia. Romanos capítulo 8. Se tiver uma Bíblia, a irmã está com Bíblia? Não?
Se alguém puder pegar uma Bíblia aqui para a irmã, por favor. Eu esqueci. Isso é um detalhe que a gente não pode esquecer. Né? Eu vou colocar para mim. É que tudo a gente olha na internet hoje, né? Aí fica bom encontrar. Só um instantinho, deixa eu ver aqui. Não. É João. Eu estou com algo na mente e estou indo para o outro lado. É João, capítulo 8. A partir do verso 31. Amém. Aleluia. Deus tem feito grandes coisas sobre as nossas vidas. Eu posso dizer para os irmãos que o milagre é real, ele acontece. Eu posso dizer para os irmãos que há 4 meses atrás, quando eu vi esse carro parando, eu jamais na minha mente poderia achar que esse carro voltaria a andar. João 8, a partir do verso 31. Mas a misericórdia de Deus nos abençoou e nós alcançamos. Muitas vidas nos abençoaram, vidas que fizeram coisas assim tremendas, e eu louvo a Deus por isso. Amém? Não quero ficar muito nisso não, porque todos nós temos testemunho para dar, né? Todos nós temos algo para dizer. Mas o importante é aquilo que Deus vai ministrar nos nossos corações. Amém? Que bom rever a vida da irmã Silvana, né? Louvado seja Deus pela sua vida. O que Deus tenha feito, Ele fez bem feito, não é? Do início ao seu final, tenho certeza que foi muito bem feito, né? Amém? Quem encontrou, diga amém. Amém. Quem não encontrou, diga misericórdia. Uma das coisas que nós não aprendemos na nossa vida é ter liberdade, né? Não sei se você já reparou, quando a gente fica muito preso a uma situação, quando a gente fica livre, a gente não sabe o que fazer. Está tão acostumado àquilo, né? O que fazer com a liberdade? Com essa morte do Silvio Santos ontem, e a gente vê a declaração da família, onde ele desejava não ter o velório, porque ao longo da sua vida ele não explorou o povo, e na sua morte ele não queria que explorassem a sua vida ou a sua morte para cobrar do povo. Então ele foi prudente e disse assim: não, eu quero uma cerimônia assim, porque ele é judeu, então vamos fazer a cerimônia judaica, íntima para a família. E uma das coisas que eu acompanhei ao longo da sua vida, posso confessar que na minha infância eu não gostava, porque te prendia na frente da televisão, e se tinha uma coisa que a gente não queria, o que era? Ficar na frente da televisão, queria jogar bola, queria sair, não queria ficar assistindo filme. E uma das coisas que eu observei em toda a sua vida foi a independência de poder fazer e poder falar aonde ele estivesse, o que ele sentia. O que poucas pessoas hoje no Brasil, no que diz respeito à imprensa, todos eles têm uma coisinha amarrando eles. Todos eles. Ele foi uma pessoa muito livre e muito independente, podendo tomar decisões que ele quisesse tomar, fazer o que ele quisesse fazer. Então, com isso, a Bíblia também nos ensina sobre a nossa liberdade. O Senhor Jesus Cristo, Ele nos libertou do cativeiro. O Senhor nos libertou da opressão do inimigo. Então, nós, quando somos libertos, nós ficamos como que quem sonha
e quem não sabe o que fazer, porque nós estamos vivendo aquela vida de prisão, de cativeiro o tempo todo, até chegar alguém se importar com a nossa dor e ir até nós e nos libertar. Amém? A vida, ela é feita de exemplos, e quando nós olhamos as vidas, nós vemos exemplos de pessoas que hoje elas estão cativas, mas outrora elas eram livres, tinham nome de livres, mas estavam presas, tem nome de presas, mas estão livres. Então nós precisamos entender um pouco aquilo que Deus tem feito sobre as nossas vidas. Amém? O povo de Israel estava preso no Egito, estava cativo no Egito, veio o Senhor, enviou Moisés e os libertou de um cativeiro físico. Nós, a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estávamos da glória de Deus. Veio Jesus para nos libertar de um cativeiro espiritual, mudar a nossa história. Mas ele veio fazendo desta forma. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permaneceres na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade vos libertará. Amém? Uma verdade que te liberta. Você já ouviu dizer que a verdade liberta? O Senhor Jesus Cristo, ele diz: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Se Jesus é o caminho, o resto que existe, o que é? É um atalho. Se Jesus é a verdade, o resto, o que é? Mentira. Se Jesus é a vida, o resto, o que é? A morte. Então ele veio para trazer para nós, se nós vivíamos um mundo de mentira, ele veio para trazer a verdade. É a mesma coisa quando começam a falar sobre o céu. Cada religião fala alguma coisa. Há aquele que fala da reencarnação, que a Bíblia diz que o homem está destinado a morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Ou seja, não existe morte, reencarnação, não existe. Biblicamente não existe. Então as pessoas criam. Então cada um desenha o céu como quer. Cada um enfeita o seu céu como quiser. As pessoas podem seguir o caminho que elas quiserem, mas quando elas conhecerem a verdade, que só Jesus é o caminho, elas vão precisar parar e refletir, porque vai precisar haver uma mudança. Hoje nós vivemos num mundo onde as pessoas dizem que Deus tem que nos aceitar como nós somos. Ora, você aqui, você pode viver do jeito que você quiser. O problema não está aqui. Repete comigo: o problema não está aqui. O problema não está na minha casa. O problema não está no mundo. O problema está lá no céu. Que para entrar lá, vai ter que seguir esse caminho. Esse que é o problema. Então, dentro da sua casa, quem manda é você. E dentro da casa do Pai, quem é que manda? É Ele. Então as pessoas, elas podem seguir o caminho que elas desejarem na sua alma. O livro de Eclesiastes, a palavra de Deus diz: jovem, toma o caminho que desejar a sua alma. Saiba, porém, que lá no final, Deus vai trazer tudo isso a juízo. Então, para você entrar lá no céu, o Senhor vai vir sobre você e vai trazer juízo sobre todas as coisas. Quantas vezes nós dissemos para Deus assim: Deus, por que o Senhor fez isso comigo? Várias vezes. Agora, quantas vezes você disse no espelho: o que você fez comigo? Por que nós transferimos para Deus uma responsabilidade que é nossa? Falar algo assim, olha, sobre o casamento. Quem é que pede a opinião de Deus sobre o casamento? Quase ninguém. E depois que casa? Ai, Jesus me ajuda. Ai, Deus, não estou aguentando.
Mas quem foi que arrumou o putinudo? Quem foi que arrumou o putinudo? Aí depois que a mulher vai para a igreja, ou o homem vai para a igreja e se converte, aí ele descobre que na Bíblia está escrito que até que a morte nos separe, o que Deus uniu não separe o homem. Então a mulher começa a fazer uma campanha de oração pela morte do marido. O marido começa a fazer uma campanha de oração pela morte da mulher, já que na Bíblia está dizendo que é só a morte que separa. Mas quando nós vamos nos ajuntar, ou quando nós vamos fazer, nós não perguntamos a opinião de Deus, mas depois queremos responsabilizá-lo, ou depois dizer para ele, agora resolve o problema que foi eu que arrumei. Nós nunca dizemos para ele, Senhor, me perdoa, foi eu que fiz tudo isso. A verdade é essa. Não foi, muitas são as coisas que não foi Deus que arrumou para nós, mas foi a gente que foi lá e fez. É a mesma coisa, alguém vai lá, por exemplo, meu carro ficou 4 meses parado, e depois eu posso estar na unção, deixa isso. Não, deixa essa unção. Aí o carro fica parado, aí a gente cria um monte de situação. Quanto está um carro zero hoje? Tem situações aí, um carro seminovo, vamos colocar aí 60 mil reais. Vamos lá comprar um carro, pensa bem nisso, hein? Vamos lá comprar um carro de 60 mil em 82 vezes, e aí a gente vai lá e consegue, porque a financeira, na realidade, eles têm uma estratégia. Antigamente, até 20, 30 anos atrás, eles pesquisavam se a pessoa tinha condições de fazer. Hoje elas empurram para obrigar as pessoas a pagarem. Então é aquele tal negócio, eu libero para você, depois você que se vire para pagar. Se você não conseguir pagar, a gente vai lá e toma de volta o que é seu. É assim que funciona, essa é a verdade. Então a gente pode ir lá e fazer isso aí. O difícil de tudo é que as pessoas vão lá e fazem um carnê de 82 vezes, depois vem dar testemunho de que foi Deus que preparou. Sendo que na Bíblia está escrito: a ninguém deveis nada senão o amor. Aí o Senhor já fala: você que não leu. Eu nunca falei para você comprar carro parcelado. Amém? Aí fomos nós que falamos: ai Senhor, o mês que vem vai vencer uma parcela. Eu mandei você fazer? Eu mandei? Não mandei você fazer, mas você foi lá e fez. Como é que a gente age? Eu sempre tenho comigo essa palavra do rei Ezequias. Quando o profeta entra no palácio, vai até os seus aposentos e diz para o rei Ezequias: põe em ordem a sua casa, porque certamente morrerás e não viverás. O que significa essa palavra da parte de Deus? Morte. Morte significa morte. Acabou. A Bíblia diz assim que o profeta sai dos aposentos do rei, e o rei se vira para a parede e começa a fazer um relato da sua história. Senhor, o Senhor sabe como eu andei na tua presença, como eu fiz tudo que o Senhor mandou, a gente vira crente rapidamente. A gente quer dizer para Deus tudo aquilo que Deus já sabe. Deus sabe exatamente o que nós fizemos e o que nós não fizemos. Então ele faz um relato para Deus, e a Bíblia põe um ponto final no versículo, e depois diz assim, que até aquele momento Deus não se manifestou sobre a vida do rei. Aquela primeira palavra do profeta estava valendo, mas aí a Bíblia diz que o rei começa a chorar. E quando a gente chora, vem um misto de arrependimento, vem um misto de dor, vem um misto de sofrimento, vem um misto de preocupação, vem um misto de tudo aquilo que Deus ministrou no seu coração. E aí você começa a chorar, e a Bíblia diz que Deus dá ordem aos teus anjos para vir colher a sua lágrima.
E quando ele colhe a sua lágrima, essa lágrima é levada pelo anjo diante de Deus e provada, experimentada, saboreada, não o seu sofrimento, mas para saber se é verdadeiro o que você está sentindo e se aquela lágrima não é de fingimento. E quando o Senhor prova, Ele dá ordem ao seu anjo para trazer uma nova mensagem. Usa a vida do profeta e diz para ele: olha, além de você não morrer, Deus ainda vai acrescentar mais 15 anos para a sua vida. E eu posso dizer para você que em tudo isso, Deus ele conseguiu acrescentar 15 anos na vida do rei em 40 minutos. Eu afirmo isso para você porque eu fiz o estudo, fiz as contas. E eu posso dizer outra coisa para você. Deus está na nossa frente 14 dias. Eu fiz um estudo, fiz uns cálculos direitinho baseado nessa palavra. E dá 14 dias que Deus está na nossa frente. Para cada minuto que passa da nossa vida. Amém? Não, a cada 40 minutos passam 14 dias diante de Deus. Se conta 24 horas, vê aí os 40 minutos, multiplica 14 dias, Deus está na sua frente, passa um dia inteiro. Então você observa quantos dias Deus está na nossa frente. Então Ele é sabedor de todas as coisas que acontecem. Na vida do rei, ele sabia o que iria acontecer. E Deus acrescentou para ele a vitória. E eu quero dizer para você que quando nós conhecemos a verdade, a vitória fica muito mais próxima. Amém? Quantas vezes, depois que nós chegamos diante de Deus, eu fiz isso pelo menos, eu conhecia Deus e perguntei para Deus: por que o Senhor demorou tanto? Cara de pau. Ele disse: eu sempre estive pronto. Você que me rejeitava. Então, quando Deus transmite essa palavra ao nosso coração, é uma grande verdade. Por que antes eu não desejava? Por que antes eu não fazia? Por que antes eu não permiti que Deus fizesse parte da minha história? E agora que eu conheci a verdade, não, Senhor, aonde eu for, eu quero que o Senhor esteja ao meu lado. O que eu fizer, eu quero a tua aprovação. Aonde pisar a planta do meu pé, eu quero que o Senhor esteja comigo. Quando passamos a entender aquilo que Deus tem realizado sobre as nossas vidas, como é difícil você aprender a depender de Deus. Os últimos 14 anos da minha vida são 14 anos de independência. Nós temos uma igreja, no domingo passado, que foi o Dia dos Pais, né? Nós tivemos ali em Vargem, acho que é Vargem Grande, né? Vargem Grande Paulista, onde o meu genro mora, e minha filha estava lá. Nós fomos para lá, e ao longo do dia nós conversamos, e toda vez que a gente vai para lá, Deus tem algo para nós. E quando foi a tardezinha, quase noite, a sogra da minha filha falou algo lá sobre uma moça, e nós pedimos para chamar essa moça, e no final nós ganhamos aquela alma para Jesus. E ela dizia assim, quando eu perguntei para ela assim: você quer aceitar a Jesus? Ela disse assim: não, nós aceitamos a Jesus, a gente sabe como funciona. A gente falou: não é disso que eu estou falando. Eu disse para ela: não é disso que eu estou falando, eu estou falando disso. E dei um exemplo para ela sobre um homem que estava bêbado, parou, entrou dentro da igreja. O pastor fez apelo, ninguém quis aceitar Jesus, mas o bêbado aceitou Jesus. E ele disse assim: quem quer levar Jesus para casa? E o bêbado levou Jesus para casa. E quando ele chega dentro da casa dele, ele bate na porta,
A esposa dele se esconde atrás da porta, ele entra e vira para Jesus, entrando. Jesus pode entrar, essa é a minha casa, essa que está atrás da porta é a minha esposa. Ela está se escondendo porque toda vez que eu chego bêbado, eu a agrido, então por causa do medo ela se escondeu, mas essa é a minha esposa. Jesus, eu gostaria de levar o Senhor até o quarto dos meus filhos, e levou o Senhor até o quarto dos seus filhos, e depois disse assim: Senhor, esses meus filhos que estão embaixo da cama, são os meus filhos que o Senhor me deu, eles estão embaixo da cama porque toda vez que eu chego bêbado eu agrido eles. E depois levou o Senhor para dentro do quarto. Senhor, está aqui aonde eu deito junto com a minha esposa. Eu quero que o Senhor tome conta de toda a minha vida, de toda a minha história. Aonde eu estiver, aonde eu for, eu quero que o Senhor esteja comigo. Aí depois que eu contei essa história para a moça, eu perguntei para ela: você quer aceitar Jesus? Ela disse: se for assim, eu quero. Amém? Porque uma coisa é aceitar, você quer aceitar Jesus? Não, eu vou explicar para você como é que funciona. Porque uma vez o Senhor fez isso na minha vida. E eu tenho o Senhor, o meu amigo, o principal amigo. E quando eu digo assim, há 14 anos atrás eu tornei independente, porque eu não trabalho para o homem há 14 anos. Há 14 anos. Então era para olhar para a gente assim e ver uma dependência, mas até nós aprendemos a depender única e exclusivamente de Deus, foi uma dificuldade, porque tudo a gente achava que a gente tinha que colocar a mão, tudo a gente achava que a gente que tinha que fazer, até a gente entender que era Deus que faz. Vira para a pessoa que está atrás de você, ou na sua frente, ou do seu lado, diga para ela: você precisa aprender que é Deus que faz. Amém? Nós precisamos aprender que é Deus que faz tudo. Porque Ele diz: e conhecereis a verdade, e essa verdade vai te libertar. E a Bíblia no verso 36 diz: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, independentes. Amém? Podendo caminhar, sabe aqui, sem dever nada. Seria mais ou menos assim, acho que foi no domingo mesmo que o Espírito Santo de Deus colocou isso no meu coração, que tem pessoas que elas são igual o Satanás. E eu explico. Quando nós nos convertemos a Cristo, nós ficamos longe do diabo e começamos a nos aproximar de Cristo. E quanto mais perto de Cristo, mais próximo da verdade, mais longe da mentira que você vivia. Mas o diabo, o tempo todo, ele quer trazer de volta o nosso passado. E o tempo todo ele quer lançar no nosso rosto aquela que ele acha que é a verdade. Então ele quer nos acusar com aquele passado que nós tínhamos. Então o Senhor Jesus Cristo, quando Ele vem na nossa vida, Ele vem para apagar o nosso passado. Ele diz: dos teus pecados eu não me lembro mais. Se Ele não se lembra mais, Ele não joga na sua cara mais. Amém? Você conhece alguém que vive jogando o seu passado no seu rosto? O tempo todo fica jogando algo que você era. O diabo vai fazer isso, e há pessoas que são instrumentos dele para fazer essas coisas. Olha o jeito que você era. Pensa numa pessoa que se converte, pega a Bíblia, põe ali debaixo do braço, no bom sentido da palavra, vai para a casa do Senhor. Quando está passando na rua, alguém olha e diz assim: fez tudo errado e agora vai para a igreja. Como se Deus tivesse que resolver as coisas. Não, Deus resolve mesmo. Uma vez uma irmã foi questionada sobre quem estaria lá no céu. E ela disse assim: lá no céu vai estar cheio de prostituta, de ladrão, de gente que fez um monte de coisa errada.
Aí a outra pessoa diz para ela assim: misericórdia, irmã, como é que vai estar essas pessoas lá no céu? Ela disse assim: mas todos lavados e remidos no sangue do Cordeiro, todos libertos para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A alma estará livre para adorar ao Senhor eternamente. Se você olhar para a igreja, é um local mais cheio de pessoas imperfeitas. É a mesma coisa, se nós estávamos numa série de fabricação, se nós fôssemos um produto a ser fabricado em série, alguns danificaram, alguns ficaram ruins e tiveram que voltar para o lugar de origem, e ali ser aperfeiçoado, ser trabalhado, tirar algumas coisas que não pertencem a ele, para deixar ele novo de novo. Amém? Então a igreja, ela é formada de pessoas imperfeitas. Ela não é formada de gente perfeita, somente imperfeitos. Davi, correndo para não ser morto, fugindo de Saul, ele entra dentro de uma caverna, e quando ele conhece 400 homens que estavam escondidos lá atrás, qual era o problema deles? Quem sabe me dizer qual era o problema deles? Dívida. 400 homens escondidos da dívida. Porque alguém iria cobrar, em algum momento iria cobrar aquela dívida. E Davi se tornou o líder daqueles 400 homens. E aqueles 400 homens se tornaram membros do exército de Davi. Ou seja, Davi é um símbolo de Cristo, porque ele se aproxima daqueles homens e diz assim: hoje eu pago toda a sua dívida, você não tem mais dívida. A dívida que nós tínhamos com o mundo e com Deus foi quitada na cruz do Calvário. Então hoje nós não temos mais essa dívida, não está mais imputada sobre as nossas vidas. O Senhor nos libertou. E se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Agora, o que a gente faz com essa liberdade? O que a gente faz? O que eu faço agora com tanta liberdade? Aquele que está preso na prisão, quando ele sai para fora, se ele não tem ninguém, se ninguém procurou ele ao longo do tempo na prisão, o que ele faz depois que ele sai? Para onde que vai? Qual é o seu endereço? Não sabe o que faz. O que fazer com a liberdade? E se o Senhor nos liberta, Ele também nos instrui ao que fazer com a liberdade. Não usa dessa liberdade para continuar fazendo coisa errada. Não usa dessa liberdade com o argumento de que agora eu estou na igreja, eu estou livre, então eu posso continuar fazendo. É a mesma coisa, o Senhor vai lá e quita a sua dívida. Aí depois você vai lá e faz outra. Você acha que Deus vai quitar de novo a sua dívida? Hã? Para a mulher que foi pega no ato do adultério, o Senhor perguntou para ela: onde estão os teus acusadores? Eles foram todos embora. Ele diz: nem eu te condeno, porém, não faça isso de novo. Amém, querido? Se Deus trouxe essa liberdade para nós, devemos usá-la da melhor maneira possível. Amém? O Senhor te trouxe aqui. O que fazer com essa liberdade? Por que podemos estar aqui? Amém? A pastora mencionou no início do culto sobre 14 anos sem um filho. O que isso nos trouxe de ensinamento? O que isso nos trouxe de ensinamento? Qual caminho que nós estávamos traçando lá atrás, que esse acontecimento mudou completamente a rota da nossa vida? A minha filha postou agora no status algumas palavras e o rosto do irmão.
A pastora colocou no seu status algumas palavras e o rosto do filho. E o que isso traz para a gente de reflexão? Quantas vidas nós perdemos ao longo dos anos? O que isso traz para nós? Existe uma música, ela não pode, filho. Bem calma, calminha. Onde que eu estou? O que isso traz para nós de reflexão? O perder, tem pessoas que perderam entes queridos e não mudaram. Se essa dor é para mudar alguma coisa dentro da gente, você vê que pessoas perderam e não mudaram nada, então não serviu. E se essa dor não servir, qual dor será necessária? A irmã, na chegada dela, disse que ela ficou 15 dias de cama. A palavra de Deus diz assim, que Deus afofa a cama quando nós estamos enfermos. Então, não é que a cama fica aconchegante, mas ela fica boa de você poder descansar. Amém? Então, esse momento é um momento de reflexão. É um momento de pensamento. Uma vez Deus ele me colocou deitado no sofá com febre de quase 40 graus. E o Leonardo passou assim, eu falei, filho, ora para o pai. Ele falou, eu não. A Lídia pequenininha, eu falei, ora para o pai. Ela falou, não. Aí eu perguntei para minha esposa, ora por mim. Ela falou, depois. Aí eu falei, Senhor, e agora? O Senhor falou para mim assim, eu te coloquei assim porque eu preciso falar com você. Você não para. Eu preciso conversar com você, porque agora eu vou falar e você vai meditar no que eu vou falar para você. Agora você vai parar para pensar. Alguém perdeu algum ente querido e depois que perde fala, poxa vida, que saudade. Mas quando estava vivo, a gente nem perto ficava. A gente criticava, a gente falava mal, a gente fazia um monte de coisa. E depois vem aquela saudade. Qual que é o sentimento verdadeiro? Isso mesmo, é o remorso. Porque falamos e fizemos um monte de coisas que não deveríamos ter feito. E depois queremos consertar isso. E aí já não dá mais. Qual é o ensinamento que o Senhor traz para nós através da morte? Ou seja, aproveita cada dia, a cada minuto ao lado da pessoa que você ama, porque amanhã ou depois, quando você perder, vai vir a dor da perda, o sofrimento da saudade, mas não vai ter remorso. O remorso é como uma ferrugem, ele vai comendo por dentro, e o que é pior, só tem uma saída: dobrar o joelho, confessar isso diante de Deus e pedir perdão para Deus, e Deus te sara. Eu garanto isso para você. Porque com a pessoa não vai falar mais. A gente sente saudade. Eu falei para a pastora ontem, acho que foi ontem, eu disse para ela assim, eu não posso me concentrar na dor. Se eu me concentrar na dor, eu falei para a pastora, desde quando o carro ficou pronto, eu só choro. Aí alguém vai dizer assim, não, mas por causa do carro. Não, é o coração que está tão abatido, que qualquer coisa faz você chorar. Qualquer coisa. Então você imagina só se eu ficasse o tempo todo chorando. A Bruna chegou no sábado passado, sábado retrasado, e levou um presente de Dia dos Pais. Ela perdeu o pai. Então ela olha para mim e me vê como um pai. E aí você vai falar, eu vou ficar me concentrando nisso, eu vou ficar chorando o tempo todo. Então tem que falar assim, é homem, rapaz. Homem não chora, homem chora muito. Chora feio, mas chora. Eu tenho o hábito de dizer assim, que homem chorando é feio demais, é melhor não chorar. Mas chora. Nós tivemos aqui o irmão Cid,
Ele disse assim: eu nunca chorei na minha vida e não tem quem me faça chorar. Antes dele ir embora, era o homem que mais chorava aqui dentro da igreja. Chegou na presença de Deus, chora. Então o que essas coisas traz para nós de ensinamento? Hoje a pastora dizendo: olha como Deus, ela venceu a maior tristeza da sua história e está aqui louvando e adorando a Deus. E há 14 anos atrás, aquilo que Deus mandava fazer com ela, deixa ela fazendo, deixa ela fazendo, deixa ela me louvando, deixa ela me louvando, porque se ela se concentrar na dor, ela afunda. Então foi necessário, o que trouxe para nós de reflexão e de ensinamento, é que nós perdemos, e com a perda, quando você perde, é uma derrota, e quando nós somos derrotados, em algum lugar nós erramos, amém? E nós devemos reconhecer os nossos erros, e mudar de hábito, mudar de situação, mudar de vida, para que as pessoas vejam em você aquilo que eles não conseguiam ver. Amém? Se Deus trouxe você aqui nesta manhã, não somente para uma renovação da aliança de Santa Ceia, mas para que nós conheçamos, para que a gente conheça um pouco da verdade. A verdade. Eu sempre falei isso para os meus filhos. Fala sempre a verdade, por mais que doa. Porque na sua verdade eu sou seu advogado. Eu sou o seu apoio. Eu sou a sua ajuda. Estou do seu lado, por que der e vier. Ah, mas se eu mentir, você continua sendo meu filho. Você continua sendo minha filha. Mas só que a gente não vai pactuar com a mentira. Então eles sempre falam a verdade, por mais difícil que seja para o pai ouvir, mas eles falam a verdade. E quando nós estamos diante de Deus, não adianta a gente vir com meio termo, a gente tem que vir com a verdade e ser verdadeiro diante de Deus. Para encerrar essa parte, uma vez na Betsaida, nós estávamos, acho que era ensaio de peça de Natal, e estava muito movimento dentro da igreja, uma igreja para 1000 pessoas, e existia todo esse movimento, e de repente no meio do culto, chega uma pessoa e diz assim, uma senhora forte, que participou do culto, eu era zelador, então as pessoas me procuravam para falar sobre as suas necessidades. E quando a gente tinha alimento lá na igreja, a gente doava para as pessoas o alimento. E essa pessoa disse assim para mim, aqui em Carapicuíba, eu moro em Diadema. Aqui em Carapicuíba, no domingo, 9 horas da noite. Eu moro em Diadema. E preciso de madeiras para fazer um barraco lá em Diadema. E eu precisaria que você me ajudasse com dinheiro. Eu olhei bem para ela assim. Falei, ou as pessoas acham que a gente é bobo, né? Ou elas acham que crente está nadando no dinheiro, então pode fazer o que tem que fazer. Eu disse para ela assim, aguarda só um instante. Sempre fui muito prudente nisso. Fui no meu pastor, no pastor Simval, e contei para ele. Ele deu um sorriso e falou para mim, você já sabe o que é isso, né? Eu falei, pastor, não é verdade isso aí não. Isso é mentira. Ele disse assim, então vai lá e diz para ela, a nossa igreja não dá dinheiro para ninguém. Só isso você diz para ela. Aí eu fui lá e disse para ela, quando ela olhou para mim assim, eu vi o demônio dentro dos olhos dela. Ela olhou para mim assim, fez assim, com raiva, e saiu batendo o pé.
Você acha que uma pessoa verdadeira faria dessa forma? Uma pessoa verdadeira, Deus ministraria no coração de alguém para usar e abençoar a vida dela. Agora, só pela logística você já vê que não tem nada a ver o negócio. Amém? Então, diante de Deus, a gente chega dentro da igreja, a gente chega diante de Deus, vamos usar a verdade. Usando a verdade, vira para a pessoa que está ao seu lado e diz na linguagem do pastor, tá? Sem problema. Com a verdade, sem problema. Amém? Se tem, tem. Se não tem, não tem. Amém? A Bíblia diz assim, sim, e não, não. Passando disso, aqui é o problema. A Bíblia diz que o que passa disso é procedência maligna. Então aí já vira um problema. Amém? Vamos colocar em pé, vamos encerrar essa parte e entrarmos na ceia do Senhor. Amém? Senhor Deus Todo-Poderoso, nós te louvamos, ó Pai, por este momento e pela tua palavra, pelo teu ensinamento nesta manhã, ó Deus. E obrigado, Pai amado, por ministrar os nossos corações. Obrigado pela força que o Senhor tem dado para cada um de nós, Pai, para prosseguirmos em verdade, sermos honestos diante da tua presença e diante das pessoas, ó Pai. Neste momento nós vamos participar da ceia do Senhor, Pai. Senhor amado, que sejam perdoadas as nossas falhas, ó Pai. Perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos pecados, perdoa os nossos erros, Senhor amado, que tenhamos cometido, seja por pensamento, por atitude, por palavras ou por gestos. Pai amado, nos abençoa. Se porventura os nossos pés, Senhor amado, pisaram em lugares que não nos agradou, Senhor, Pai, também nos perdoa e nos permita, Senhor amado, participar da ceia do Senhor nesta manhã, em nome de Jesus. É o que eu te peço e te agradeço, Pai. Amém, Jesus. Amém.